Então, vamos dar início ao evento, vamos dar as boas-vindas a todos os nossos alunos, ex-alunos, advogados, eventualmente algum estudante de outra instituição. Eu sei que normalmente temos aí colegas da Universo, né, que é a instituição que faz parte da mesma mantenedora. Eu quero dar a todos aí as boas-vindas, e especialmente, né, dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez ao doutor André Carneiro, que é o nosso palestrante de hoje, que é advogado, especialista aí, em direito processual do trabalho, direito material do trabalho, e também preside uma comissão importante da OAB Uberlândia, que é a Comissão de Direito e Processo do Trabalho, né? E ele prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco essa noite, né, no Quinta às 6, é a segunda edição do semestre, e para falar de um tema muito relevante, importante e muito corriqueiro, né, na vida do advogado trabalhista. E eu quero, sem mais delongas, até porque o nosso tempo é bastante curto, quero passar a palavra ao doutor André Carneiro, agradecendo mais uma vez, dizendo que ao final, né, se nós tivermos aí um tempo suficiente, nós abriremos aí para algum questionamento, alguma pergunta dos colegas, viu, doutor? E também voltarei para passar aí aos colegas o link, né, para o nosso formulário aí a ser preenchido para a emissão dos certificados, tá bom? Doutor André, fique à vontade, a palavra é sua. Boa palestra. Obrigado, professor Gil. Então, pessoal, inicialmente eu queria aqui agradecer, né, o convite, essa possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre os recursos trabalhistas em espécie, mais uma introdução ao tema. Para vocês que estão aí no curso da graduação, seja no começo ou mais avançados, começarem a ter uma compreensão um pouquinho melhor de como que funciona aí a nossa prática processual. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui agora a nossa apresentação, para vocês também poderem acompanhar. Peço por gentileza aqui que me informem se estão conseguindo visualizar a minha apresentação. Tá legal aí, professor Gil? Sim, sim. Conseguem ver legal? Tá bom. Então, como o professor Gil já adiantou, eu sou advogado aqui na comarca de Uberlândia já há alguns anos, especialista em Direito e Processo do Trabalho, especialista também em Direito Civil, e estou à frente desde 2018, presidindo a Comissão de Direito e de Processo do Trabalho da OAB aqui de Uberlândia. Então, feita essa pré-introdução aí para vocês saberem, né, quem que está aqui conversando com vocês hoje, vamos adentrar aqui no nosso tema. Em alguns momentos, talvez, eu fale um pouquinho mais rápido, vocês me corrijam aqui se isso acontecer, mas é porque eu vou tentar passar o máximo possível de conteúdo dentro desse prazo que a gente tem. Os recursos trabalhistas típicos que a gente tem dentro do processo do trabalho são aqueles previstos no artigo 893 da CLT, ou seja, que prevê que das decisões judiciais são admissíveis os recursos de embargos, recurso ordinário, recurso de revista e de agravo, ok? Mas antes da gente adentrar aqui especificamente nos recursos em espécie, eu vou fazer com vocês aqui um apanhado, uma retomada aqui sobre a teoria geral dos recursos um pouquinho. O que a gente vai falar aqui dentro desse tema? A gente vai abordar o conceito e a classificação de recursos. Vamos entender aqui quais os pronunciamentos judiciais são cabíveis da interposição de algum recurso. Os principais princípios recursais, né? Quais são os principais princípios que regem aí a parte recursal do processo do trabalho, os pressupostos recursais e os efeitos recursais. Depois que a gente entender um pouquinho melhor isso tudo, a gente vai começar a tratar especificamente dos recursos em espécie. Então, vamos lá. Qual que é o conceito de recurso, pessoal? Os recursos,
tratam-se de remédios ou instrumentos processuais voluntários que são capazes de gerar, dentro de uma mesma relação processual, a reforma, nulidade, esclarecimento ou integração de uma decisão. O que isso quer dizer? Quando a gente prevê, então, que é um remédio ou um instrumento processual voluntário, a gente está entendendo aqui que o recurso ele depende da vontade da parte. É a parte que escolhe se ela vai recorrer ou não de uma determinada decisão. Por que ele é capaz de gerar dentro de uma mesma relação processual e não dentro de um mesmo processo a reforma ou nulidade daquela decisão? É porque pode acontecer da gente interpor um recurso que vai gerar um novo número de processos na demanda, mas vinculado a uma mesma relação processual. Por isso que a gente fala que ele é dentro da mesma relação e não do mesmo processo. E o recurso ele vai ser capaz, então, de gerar a reforma da decisão, ou seja, uma modificação daquele entendimento, a nulidade da decisão, ou seja, vai cassar aquela decisão, podendo, inclusive, o tribunal determinar o retorno do processo à origem, para que seja proferida uma nova decisão por aquele prolator da decisão inicial, ou ele pode servir também para a gente pedir um esclarecimento da decisão judicial, ou seja, às vezes o juiz apresentou, o juiz ou o tribunal, uma decisão que pode estar sendo contraditória, ou que não está muito clara, ou que não enfrentou todos os argumentos e pedidos do processo, então o recurso também pode servir para isso, né? É um esclarecimento ou uma integração da decisão judicial. Eu trago aqui para vocês um pouquinho as principais classificações dos recursos. São 4 principais classificações, mas as 2 primeiras são as mais importantes, e quando a gente tem uma boa compreensão dessa classificação, a gente consegue se dar melhor depois com os recursos em espécie, principalmente na prática do exercício da advocacia ou do exercício de alguma atividade jurisdicional, porque a gente começa a entender aonde que o pessoal costuma errar. Quais que são essas classificações? A primeira, muito importante, é quanto ao objeto imediato do recurso. O recurso ele pode ter uma natureza ordinária ou uma natureza extraordinária. O que isso quer dizer? O recurso de natureza ordinária, ele é aquele recurso que vai admitir uma motivação mais livre, uma rediscussão de fatos e provas que estão no processo. Você vai ter uma tese de argumentação mais ampla, vai poder fazer um recurso argumentando com prova testemunhal, confissões, provas documentais. Você pode discutir, no recurso de natureza ordinária, uma gama de teses muito maior. Enquanto que, por outro lado, o recurso de natureza extraordinária, ele já tem hipóteses de cabimento mais restritas. Ele necessariamente tem que estar versando ali sobre uma violação à lei federal, uma violação a um dispositivo de norma constitucional. E essa é uma diferença muito importante para a gente na prática da advocacia. O pessoal peca muito na hora de redigir um recurso, porque não tem esse conceito primordial em mente. Então, relembrando, o recurso de natureza ordinária, ele permite uma argumentação mais livre, enquanto o recurso de natureza extraordinária, ele vai ser mais fechado, ele vai depender de uma motivação de violação a dispositivo de lei federal ou de norma constitucional. Qual que é a segunda classificação muito importante aqui? É quanto à fundamentação do recurso. Ela pode ser livre ou vinculada. É aquilo que a gente estava mencionando mais cedo. Por exemplo, um recurso de natureza ordinária, como o recurso ordinário, né, a gente tem um recurso, o próprio nome é bem sugestivo, ele nos permite uma fundamentação não vinculada, ou seja, eu posso ir no meu recurso, apresentar N argumentos para o tribunal do porquê que eu quero uma modificação ou uma complementação daquela decisão recorrida. Enquanto que a fundamentação vinculada, eu não posso fugir daquilo que a lei me apresenta como cabível no recurso. Me dá um exemplo, professor. Desembargo de declaração. A CLT e o próprio CPC nos apresentam que os embargos de declaração somente são cabíveis em caso de omissão, obscuridade, contradição,
erro material ou para pré-questionamento da matéria. Então, meu recurso está vinculado a isso. Eu só posso discutir isso nesse recurso. Então, eu tenho que observar sempre antes de interpor a minha peça recursal se ele é um recurso de natureza ordinária ou extraordinária e se ele é um recurso de natureza de fundamentação livre ou fundamentação vinculada, porque isso vai fazer toda a diferença, tanto para a gente interpor um recurso, quanto para a gente poder contrarrazoar, ou seja, rebater o recurso da outra parte. Certo? As outras duas classificações já são um pouco menos relevantes, que é com relação à extensão da matéria impugnada. Eu posso estar recorrendo de toda a matéria que eu perdi, que eu fui sucumbente, ou apenas de parte dessa matéria. Qual que é a diferença, professor? É que se eu recorrer só de parte da matéria que eu fui sucumbente, aquela matéria da decisão que não foi objeto de recurso, ela vai transitar em julgado. E aí a parte contrária vai poder me exigir ela. Agora, se eu apresentei um recurso total, ou seja, sobre toda a matéria que eu fui sucumbente, não vai haver o trânsito em julgado de nenhuma dessas matérias, enquanto estiver pendente da decisão recursal. E a outra classificação é com relação à independência. O recurso ele pode ser independente, ou seja, um recurso principal, ou ele pode ser um recurso subordinado. Explique isso um pouco melhor, professor. Vamos exemplificar. A gente tem uma reclamação trabalhista, onde o reclamante entrou com uma ação pedindo diferenças de horas extras, indenização por danos morais e diferenças de verbas rescisórias. A empresa foi condenada a pagar R$1.000 de indenização por danos morais. Os outros pedidos foram julgados improcedentes. A empresa está satisfeita com o resultado, ela achou que a condenação foi baixa e, para ela, pode transitar em julgado assim o processo. Então, ela opta por não recorrer. Mas o reclamante, ele não ficou satisfeito. E aí ele vai entrar com um recurso ordinário no caso. O recurso ordinário do reclamante, ele é o recurso principal. Por quê? Ele foi interposto dentro do prazo recursal. Tendo em vista que esse reclamante interpôs um recurso, vai ser aberto um prazo para a reclamada, para a empresa, responder, ou seja, contrarrazoar esse recurso. Dentro desse prazo, a empresa pode, além de responder o recurso, interpor um outro recurso, que vai chamar um recurso ordinário adesivo, no caso, ou seja, subordinado. Ela não tinha interesse de recorrer, mas como outra parte recorreu, agora ela resolveu discutir também essa condenação por danos morais. Então, esse segundo recurso que foi interposto é subordinado ao primeiro, que foi interposto dentro do prazo legal. Se o primeiro não for conhecido, esse segundo aqui também não vai ser. Se o primeiro for conhecido, o segundo também vai ser apreciado. Então, essas são as principais classificações que a gente tem aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar, dentro dessas classificações, recursos de natureza ordinária. A gente tem o recurso ordinário, o próprio nome sugere, o agravo de petição, os embargos de declaração, o pedido de revisão, um agravo de instrumento. Esses são alguns exemplos de recursos que têm a natureza ordinária. E recursos de natureza extraordinária? O recurso extraordinário, que é interposto por STF, o recurso de revista, que é interposto por TST, já são alguns exemplos aí de recursos que se enquadram nessa classificação. Um exemplo, professor, de um recurso de fundamentação livre, recurso ordinário, e um recurso de fundamentação vinculada, recurso extraordinário, recurso de revista, embargo de declaração, que tem dispositivos de lei que estabelecem quais são as matérias que podem ser ali discutidas. Combinado? Então, avançando um pouquinho, vamos ver aqui agora quais são os pronunciamentos judiciais que são cabíveis de recurso. Quais são os pronunciamentos judiciais que existem e vamos ver se pode ou não ser interposto um recurso daquilo ali. O principal pronunciamento que a gente escuta aí, a sentença. O conceito de sentença, gente, ele vem aqui por uma aplicação supletiva, subsidiária, lá do Código de Processo Civil, porque na nossa CLT não tem um conceito muito claro, muito expresso sobre isso. A sentença é toda decisão que seja proferida com ou sem resolução do mérito e que põe fim à fase cognitiva ou executiva do processo.
Ou seja, o juiz pode dar uma decisão de mérito que termina com aquela ação, ou uma decisão que ele não apreciou o mérito, quem tinha razão ou não, mas que ele também vai terminar com a relação processual por entender que a ação tem que ser extinta. São as sentenças. Dessa decisão cabe recurso? Cabe sim, com certeza. Qual outro pronunciamento judicial? Acórdão. O acórdão é muito semelhante à sentença. Ele é uma decisão proferida por um colegiado de magistrados, normalmente 3 ou mais. Essa decisão cabe recurso? Cabe também. E a decisão monocrática? A decisão monocrática é toda aquela decisão proferida em sede de tribunal, ou seja, segunda e terceira instância, aonde deveria, pela própria natureza do tribunal, ter sido proferida por um colegiado de magistrados, ou seja, 3 ou mais, e acabou sendo proferida por um só, pelo relator. Essa decisão também admite a interposição de recurso. E o despacho, professor? Cabe recurso dessa aí? Não cabe. O despacho é uma decisão do juiz que, na verdade, é um pronunciamento do juiz que não tem cunho decisório. Ele pode, por exemplo, falar assim, cite-se a parte contrária para querendo integrar a relação processual. É um pronunciamento do juiz, mas ele não decidiu nada. Ele não falou se alguém tem ou não tem razão, se alguém tem ou não pagar algum valor, então, do despacho não vai caber nenhum recurso. E nós temos a decisão interlocutória, que é todo aquele pronunciamento judicial, seja primeira, segunda ou terceira instância, que não se enquadre no conceito de sentença ou acórdão, ou seja, que não está pondo fim à relação processual, mas que tem cunho decisório. Da decisão interlocutória, cabe algum recurso? Cabe, mas é um pouquinho diferente. E a gente vai ver isso aqui agora na sequência. A gente tem um princípio no processo de trabalho que trata da não recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Isso está previsto lá no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, que trata que os incidentes processuais eles são resolvidos pelo juízo e que a apreciação das decisões interlocutórias só pode ser alvo de impugnação quando do recurso principal, definitivo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu estou num processo e eu apresentei para o juiz um pedido de realização de uma perícia de insalubridade ou de periculosidade. O juiz indeferiu o meu pedido de perícia. Essa decisão dele tem cunho decisório, ele falou que não admitiu, não quer realizar essa prova, mas não pôs fim ao processo. Então, por força desse artigo 893 da CLT, eu não posso recorrer dessa decisão de imediato. O que eu tenho que fazer na prática? Eu tenho que registrar os meus protestos. Eu tenho que colocar nos autos, no primeiro momento, na minha primeira oportunidade de ele me falar, que eu não concordei com essa decisão. Registro os protestos. Lá na frente, quando tiver uma sentença de mérito resolvendo todo o processo, eu vou poder recorrer de tudo que foi ali discutido na sentença e dessa decisão interlocutória que foi proferida lá atrás. Tá? Essa é a regra geral. Tem exceção? Tem sim. A exceção está prevista lá na súmula 214 do TST. O que ela prevê? Quando que eu vou poder apresentar um recurso imediato de uma decisão interlocutória? São 3 hipóteses. A primeira, quando eu tiver uma decisão de um tribunal regional do trabalho, reconhecendo a incompetência dele para julgar e determinando a remessa do processo para um outro tribunal regional do trabalho. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Tribunal de Minas. O Tribunal de Minas é o TRT3. Chega um processo aqui, um juiz aqui de Uberlândia, ele entende que esse processo não é daqui, é a competência de um juiz lá de São Paulo. Então, ele vai remeter esse processo para uma vara lá de São Paulo, que está no TRT2, se for São Paulo capital, ou TRT15, se for as outras cidades do estado. Então, como teve uma decisão remetendo o processo para um outro Tribunal Regional do Trabalho, nessa hipótese, eu vou poder apresentar um recurso contra uma decisão interlocutória. Quais as outras 2 hipóteses? Quando a decisão for proferida contra uma súmula ou orientação jurisprudencial do TST, ou quando ela for suscetível de um recurso para o próprio tribunal.
Eu posso, por exemplo, apresentar contra uma decisão interlocutória o embargo de declaração, pedindo um esclarecimento daquela decisão. É um recurso que foi interposto para o mesmo juiz, que não levou para uma instância superior, então, nesse caso, vai ser admitido. Ou quando a decisão é monocrática, ou seja, um único desembargador ou ministro proferiu, eu vou poder interpor ali um agravo interno para levar essa discussão para o colegiado, para que seja discutido por 3 ou mais desembargadores ou ministros. Quais são os principais princípios recursais que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente vai tratar de recursos? Princípio duplo grau de jurisdição. O que ele apresenta para a gente? A possibilidade aqui de um reexame da decisão. Eu estou buscando um novo pronunciamento judicial de um outro magistrado a respeito de uma mesma matéria. Princípio da unirrecorribilidade. Pessoal, a gente vê muito erro disso aqui na prática. Esse princípio ele apresenta para a gente que para cada decisão proferida, a parte só vai poder apresentar por vez um único recurso. Então, se eu tiver, por exemplo, uma sentença, eu não posso, contra essa mesma sentença, apresentar de imediato um embargo de declaração, por exemplo, e um recurso ordinário. Eu tenho que apresentar ou um ou outro. Se eu decidir opor embargo de declaração, eu tenho que esperar aqueles embargos serem julgados para depois interpor um recurso ordinário. Tá? Nunca vamos poder apresentar a mesma parte, 2 recursos para uma mesma decisão. A coisa que a gente tem que ter cuidado, porque realmente acontece muito na prática e quem está do lado de lá e conhece essa informação, fica muito fácil a gente atacar esse erro processual. Princípio da consumação, pessoal. O que é esse princípio? Depois que eu interpus o recurso, aquele recurso já está interposto. Eu não posso mais tentar melhorar, aperfeiçoar, modificar o que está ali previsto. Eu não posso tentar incluir um outro pedido. Depois que eu interpus meu recurso, está consumada a prática do ato, eu não posso mais mexer nele. Ok? O princípio da dialeticidade também é muito importante. Eu tenho que apresentar no meu recurso as razões de fato e as razões de direito pelas quais eu entendo que a decisão recorrida tem que ser modificada ou anulada. Tá? Eu tenho que apresentar por quê, qual que é a motivação que eu entendo que tem que ter essa modificação da decisão. Princípio da proibição da reformatio impedius, o que ele prevê? O tribunal, salvo matérias de ofício, e salvo se a parte contrária recorrer, ele nunca vai poder pegar um recurso da parte e decidir de uma forma que piore a situação dela. Dá um exemplo, André. Um reclamante entrou com uma ação, pediu diferenças de horas extras, e a reclamada foi condenada a pagar R$10.000. Ela entra com recurso pedindo para ser afastada dessa condenação, ela não quer pagar nem R$1. Se a parte contrária não recorreu pedindo para majorar isso, o tribunal não pode, de ofício, pegar e aumentar essa condenação. Ou ele confirma a condenação de origem e mantém nos 10 mil, ou ele dá provimento ao recurso para reduzir. Tá? Ele nunca vai poder reformar a sentença de forma a piorar a situação anterior do recorrente, salvo se a parte contrária tiver recorrido também. E o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que a gente já viu há pouco, né, a gente já adiantou sobre ele. Pressupostos recursais, pessoal. A gente tem dois principais grupos de pressupostos recursais. Os intrínsecos e os extrínsecos. Pressupostos intrínsecos, eles tratam de cabimento, legitimidade, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorribilidade. O que é isso? Cabimento. O recurso que eu estou interpondo contra a decisão é cabível naquele caso ou não? O juiz, o tribunal vão apreciar isso. Por exemplo, se eu interpus um recurso de uma decisão interlocutória que não está dentro daquelas exceções que a gente conversou há pouco, o recurso não é cabível, então ele não vai ser conhecido. Legitimidade. A parte que está recorrendo tem que ser uma parte do processo, ela tem que ter legitimidade para discutir aquilo ali. Não pode ser um terceiro de fora que vem participar e integrar a relação processual. Interesse em recorrer. A parte para apresentar um recurso ela tem que ter interesse. Se eu não fui sucumbente, por exemplo, num pedido de indenização por danos morais,
se o pedido foi improcedente, eu não posso pegar e recorrer dessa decisão. Ela não me atingiu, eu não tenho interesse. E a inexistência de fato impeditivo ou extintivo é, por exemplo, se não houve uma preclusão. No exemplo que eu comentei com vocês mais cedo de uma decisão interlocutória da perícia. O juiz indeferiu meu pedido de perícia. Se eu registrei meus protestos lá no processo na hora correta, eu vou poder recorrer. Se eu não registrei, quando chega aqui na hora do recurso, eu tenho um fato impeditivo. Como eu não tinha protestado lá atrás, aquela decisão transitou em julgado e aí eu não posso mais recorrer dela. Então, esses são pressupostos que a gente sempre analisa na hora de interpor, julgar ou rebater um recurso. E os pressupostos extrínsecos, professor? A gente tem o pressuposto da tempestividade, que vai tratar do prazo recursal, representação, se a parte que está assinando, o advogado que está assinando, é legítimo para assinar aquele recurso ou não, o preparo recursal, que fala das custas e do depósito recursal, e a regularidade formal, ou seja, se o recurso é apresentado da forma correta, endereçado para o juízo correto, com a qualificação das partes, exposição dos fatos e razões de direito, dos pedidos. Então, se o recurso foi apresentado da forma devida. Dentro desses pressupostos aqui, a gente vai falar principalmente de tempestividade e de preparo, que são os mais interessantes aqui para a gente estar abordando nessa aula de hoje. Por que que existe, pessoal, prazo recursal? O prazo recursal ele existe por um entendimento muito inteligente do legislador já há muito tempo, que o processo ele não pode ser eterno. Se a gente não estabelecer prazos, o processo não vai ter fim. Se a gente uma parte para apresentar uma defesa e não coloca um prazo, ele vai ficar segurando aquele processo para sempre. Então, justamente por isso, todos os recursos possuem um prazo determinado para sua interposição. A gente tem aqui algumas classificações de prazos, né? Peremptórios, dilatórios, impróprios ou próprios. Os prazos recursais, eles vão ser sempre peremptórios e próprios, tá? O que é isso? Um prazo peremptório é aquele prazo que não pode ser alterado pela vontade das partes. Ele está previsto lá na legislação, é de competência da União trazer sobre eles e as partes não vão poder modificá-los. E os prazos próprios são justamente aqueles que são destinados para a parte e não para o juízo. Então, se a gente tiver um prazo próprio descumprido, a parte vai perder o direito de realizar aquele ato processual. Enquanto que um prazo impróprio, por exemplo, dirigido ao juízo, se o juiz não cumprir aquele prazo, na prática, não vai trazer muita relevância para o processo. Então, o que a gente tem que lembrar? Prazo recursal peremptório, não posso modificar esse prazo, e próprio, se eu perder, não posso mais praticar o ato. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês para tentar ilustrar melhor quais são os prazos recursais que a gente tem aqui no processo de trabalho. Qual que é a regra? Embargo de declaração, 5 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. E o resto, pessoal, praticamente todos, 8 dias. Recurso ordinário, recurso de revista, embargo de divergência, embargos infringentes, agravo de petição, agravo de instrumento, agravo interno, todos esses vão ser de 8 dias. Os embargos de declaração vão ser de 5 e o recurso extraordinário vai ser de 15. Ok? Vamos avançar aqui. Corrigir o slide ali de embargos. Agora já está adequado. Professor, e a reforma trabalhista ela trouxe alguma modificação interessante aí com relação à tempestividade dos recursos? Trouxe sim. Em 2017, quando a gente teve ali a reforma trabalhista, houve uma alteração substancial no artigo 775 da CLT, que passou a prever que, desde então, os prazos passaram a ser contados em dias úteis. Antes, isso aí era feito em dias corridos e a gente sofria muito, principalmente com, por exemplo, um recurso de embargo de declaração. Era de 5 dias, seu prazo começava ali numa quinta-feira, tinha um fim de semana, acabava que na prática você tinha um período muito curto para mexer com isso. Agora, desde a reforma trabalhista, prazos em dias úteis melhorou muito para quem está atuando no processo.
E o preparo, professor? Você falou que tem também a questão das custas processuais e do depósito recursal. Como é que funciona isso? Sempre que a gente vai interpor um recurso, ou quase sempre a gente vai ver aqui as hipóteses, eu tenho que providenciar o pagamento das custas processuais e o recolhimento do depósito recursal. O pagamento das custas processuais ele é destinado ao Estado para custear, né, essa despesa que o Estado teve prestando atividade jurisdicional. Essas custas processuais é uma obrigação legal, compulsória, e a parte responsável pelo pagamento é sempre aquela parte que for sucumbente no processo. Tá? Quem vai pagar é quem vai perder. Perdeu o processo, paga as custas. E a parte que tem justiça gratuita? Essa aí está dispensada do pagamento dessas custas. Mas se não tiver, para recorrer, tem que observar esse requerimento aí. Fase de conhecimento, professor, como é que são arbitradas as custas? 2% sobre o valor do acordo ou da condenação, ou sobre o valor da causa. Então, se você tem lá uma condenação de 10 mil, as custas processuais para entrar com recurso ou para acabar com o processo, 2% sobre esse valor. Se o acordo for de 5 mil, 2% sobre 5 mil. Então, essas são as custas no processo de conhecimento, e para eu entrar com recurso no processo de conhecimento, eu vou ter que providenciar esse pagamento antes. Já na fase de execução, isso é diferente. O valor das custas, ele é pré-fixado pela lei, e elas só são recolhidas ao final. Então, se a gente estiver falando de uma fase de execução no processo, eu não preciso pagar essas custas de imediato para recorrer. Vou pagar só lá no final, e elas não vão observar 2%. Elas vão observar valores pré-fixados em lei. A título de curiosidade, trouxe aqui para vocês. Essas custas na execução são previstas no artigo 789-A da CLT. O valor mínimo é de R$ 11,06, a depender do ato praticado, e o máximo pode chegar até R$ 1.915,38. Tá? Isso vai depender sempre do ato que está sendo praticado. Mas para atingir recurso, normalmente o valor não é tão alto. Eles vão ficar em R$ 44,26 para agravos e R$ 55,35 para um recurso de revista. Ok? Então, eles não são tão pesados assim. Aonde que a coisa piora? Na hora que a gente vem falar de depósito recursal. Depósito recursal, gente, é uma obrigação legal que tem o objetivo de fazer a garantia de uma eventual execução no processo. Eles querem que, para a gente poder recorrer no processo, a lei dispõe que eu tenho que depositar um valor para já adiantar alguma coisa em eventual condenação. Quem está dispensado de fazer o depósito recursal? Quem tiver justiça gratuita, Ministério Público do Trabalho, entidades sem fins lucrativos, são exemplos aí que não precisam fazer o depósito recursal. Fora isso, todo mundo, para recorrer, tem que garantir aí uma parte do juízo. Quanto que esse depósito é devido? Toda vez? Não. Conforme prevê a súmula 161 do TST, pessoal, o depósito recursal ele só é devido se tiver no processo uma condenação pecuniária, ou seja, uma obrigação de pagar algum valor. Se a ação simplesmente foi declaratória, ou de uma obrigação de fazer não pecuniária, por exemplo, anote em 10 dias a carteira de trabalho do funcionário. Não está tratando de valor, eu posso recorrer sem o depósito recursal. Agora, se a condenação falou de valores, para eu recorrer, eu vou precisar do depósito recursal. Qual que é o valor do depósito recursal? Ele vai ser sempre igual ao valor da condenação, quando essa condenação for igual ou inferior a um teto legal. O que é isso, professor? Todo dia 1º de agosto de cada ano, o TST atualiza uma tabela com o teto legal de cada depósito recursal. Se a condenação é superior àquele teto legal, o depósito vai ficar limitado ao teto. Dali não pode passar. Se a condenação é inferior ao teto legal, o depósito vai observar o valor da condenação. Vamos ver um exemplo? Os valores atualmente vigentes para um depósito recursal num recurso ordinário é de R$ 10.059,30.
R$10,15. Se a condenação for de 20 mil, eu vou recolher só os R$10.059,15. Não vou recolher acima. Se a condenação for de 5 mil, eu vou recolher só 5 mil, porque não chegou no teto. E para um recurso de revista, um embargo de divergência, uma ação rescisória, em quanto que está o depósito recursal atualmente? O teto é de R$20.118,30. É um teto bem pesado, tá, pessoal? Então, a gente tem mais uma hipótese aqui, que é quando a gente estiver tratando de agravo de instrumento. O agravo de instrumento, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele busca destrancar um recurso que teve seu prosseguimento denegado pelo tribunal. Nessa hipótese, a gente vai recolher 50% do teto legal. Se aquele depósito era de 10 mil, no agravo de instrumento, eu fiz um recurso ordinário, teve o seu segmento denegado, tinha que ter recolhido 10 mil, agora no agravo de instrumento, vou recolher 50% disso. Qual foi a modificação principal da reforma trabalhista nisso, professor? Incluiu o parágrafo 9º do artigo 899 da CLT, que previu que quando se tratar aí de empregado doméstico, microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, esse valor do depósito recursal pode ser reduzido pela metade. Tá? É uma modificação bem relevante. A gente tem aqui uma tabela de quais recursos pedem o depósito recursal e quais recursos não pedem. Quais precisam do depósito? Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição quando não tiver o juízo garantido, agravo de instrumento, embargos para SDI e recurso extraordinário. Todo recurso que não esteja dentro desse rol, ele não vai precisar do depósito recursal. Por exemplo, os embargos de declaração, pedido de revisão, agravo regimental ou interno, recurso ordinário em dissídio coletivo, são aí hipóteses onde a gente não vai precisar. Tá? Princípios recursais, os principais efeitos recursais aqui, pessoal, vou passar de uma forma um pouquinho mais rápida, porque aqui já não é tão relevante para a gente poder adentrar aí nos recursos em espécie de uma forma mais objetiva. A gente pode ter um efeito obstativo, ou seja, tendo um recurso no processo, eu estou impedindo o trânsito em julgado dele, o que impede a exigência de qualquer condenação anterior. O efeito pode ser devolutivo, eu estou devolvendo para o Poder Judiciário a matéria para ele apreciar novamente. Ele pode ser suspensivo, eu posso estar impedindo uma matéria de estar sendo executada, uma obrigação de estar sendo exigida, enquanto o recurso estiver pendente. Ele pode ser translativo, o tribunal pode versar sobre matérias de ordem pública. Ele pode ser expansivo, atingindo matérias acessórias àquele objeto do recurso. Se eu tenho, por exemplo, uma condenação de uma empresa pelo reconhecimento do vínculo trabalhista, do vínculo de emprego, e a condenação a pagar 13º, FGTS, férias mais 1/3. A empresa vai e recorre do vínculo de emprego. O tribunal, afastando esse vínculo de emprego, consequentemente, as condenações que daí decorrem, férias, FGTS, 13º, etc., também vão ser afastadas pelo efeito expansivo. E o efeito substitutivo, que trata aí que a nova decisão proferida sobre aquela matéria substitui a decisão anterior. Recursos em espécie, pessoal, vamos falar aqui rapidinho de alguns deles. Embargo de declaração. Quem que julga os embargos de declaração? É o próprio juízo que proferiu a decisão recorrida. Tá? Se eu tenho uma sentença de primeiro grau, quem vai julgar esses embargos é o próprio juiz. Se eu tenho um acórdão, é o próprio tribunal que proferiu essa decisão. Quando que esses embargos vão caber? Quando houver um erro material, um vício de omissão, obscuridade, contradição na decisão, ou quando eu estiver buscando aí um pré-questionamento da matéria. Pode ter efeito modificativo na decisão? Via de regra, os embargos de declaração não servem para modificar o entendimento anterior, tá? Eles servem só para melhorar ou aclarar essa decisão. Mas pode acontecer de haver esse efeito modificativo. Quando, por exemplo, o tribunal deixou de apreciar um pedido, foi omisso, agora, por meio dos embargos, eu chamei a atenção dele para isso, ele vai apreciar o pedido, pode modificar a decisão, tá? É um exemplo. Prazo de 5 dias, pode ser apresentado os embargos de declaração contra toda e qualquer decisão de cunho decisório. Recurso ordinário. Quem vai julgar vai ser sempre a instância superior àquela que proferiu a decisão recorrida.
Então, se eu tenho uma sentença de primeiro grau aqui, de Uberlândia, por exemplo, quem vai julgar isso vai ser o Tribunal de Minas Gerais, numa decisão proferida aqui. Se for uma decisão de competência originária do próprio Tribunal do Trabalho, a competência aí no recurso ordinário vai ser do TST. Mas a regra geral é o quê? A gente tem uma sentença na cidade e depois um recurso julgado pelo Tribunal de Segunda Instância. É cabível contra toda decisão terminativa, tá? Definitiva e terminativa. Qual que é o procedimento? Eu endereço a minha peça recursal para o juiz que deu a decisão recorrida e dentro dessa minha petição eu incluo as razões recursais direcionadas para o tribunal que vai apreciar o recurso. Então, sentença aqui de Uberlândia, eu interponho um recurso com a petição direcionada para o juiz que deu essa decisão e dentro dessa petição eu ponho minhas razões recursais para o Tribunal de Minas Gerais. Ok? Prazo de 8 dias. Decisões recorríveis, sentença e acórdão, e excepcionalmente, como a gente viu, decisões interlocutórias. Agravo de petição, pessoal, quando que eu vou usar o agravo de petição? Dentro de uma fase de execução, tá? Recurso ordinário, fase de conhecimento, agravo de petição, fase de execução. Competência para julgar o agravo de petição vai depender também da competência originária para processar aquela execução. Se ela é processada aqui na origem, em Uberlândia, por exemplo, o agravo de petição vai ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se a execução for processada no Tribunal Regional, o agravo de petição vai ser apreciado pelo TST. Qual que é o procedimento? O mesmo que a gente viu no recurso ordinário. Interponho o agravo de petição para o juiz ou tribunal que deu a decisão e dentro as razões recursais para quem vai apreciar esse recurso. Tá? Eu tenho aqui que nele um agravo de petição diferente do recurso ordinário, delimitar qual que é a matéria que eu estou discutindo e quais são os valores. Tá? Isso a gente está falando de uma fase de execução, eu tenho que falar sobre qual valor eu estou discutindo e qual que é a matéria que eu estou discutindo no recurso. Prazo também é de 8 dias. Recurso de revista, pessoal, competência, Tribunal Superior do Trabalho. Quando é que cabe um recurso de revista? Quando eu tiver uma divergência jurisprudencial entre julgamentos de diferentes tribunais regionais do trabalho, ou seja, diferentes TRTs, eu não posso ter uma divergência jurisprudencial de turmas de um mesmo tribunal. Por exemplo, a gente tem a 5ª turma do Tribunal de Minas divergindo da 7ª turma do Tribunal de Minas. Não serve. Tem que ser uma turma do Tribunal de Minas, por exemplo, com uma turma do Tribunal do Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma divergência jurisprudencial apta a interpor aqui um recurso de revista. Quando a decisão for também contrária a um dispositivo de lei federal ou uma norma constitucional, vai caber aqui também a interposição do recurso de revista, só que nele eu não posso mais discutir fatos e provas. Essa eventual violação ou divergência vai ser apreciada só com conteúdo que já está no acórdão. Eu não posso mais chamar a atenção para o TST de outras provas que não foram apreciadas. O procedimento é o mesmo que a gente já viu. Eu vou interpor, nesse caso, o presidente do tribunal que deu a decisão e dentro eu coloco as minhas razões recursais para remeter para o TST. Prazo, 8 dias. Agravo de instrumento. Quando que cabe? Quando eu interpus um desses outros recursos que a gente comentou e ele teve seu segmento denegado. O juiz ou o tribunal não aceitou, por exemplo, que o meu recurso de revista subisse. O agravo de instrumento, no processo de trabalho, diferente do processo civil, ele vai servir aqui para eu tentar destrancar aquele recurso que foi trancado na instância originária. Tá? Eu vou interpor ele também para quem deu a decisão anterior e remeter as razões para o órgão superior. 8 dias, e quem vai julgar, prazo de 8 dias, e quem vai julgar também é sempre a instância superior. Por último, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o agravo interno. A competência é do órgão colegiado que deu aquela decisão, e ele vai caber sempre em caso de decisão monocrática, ou seja, estou dentro de um tribunal, essa decisão tinha que ter sido proferida por 3 a 5 desembargadores ou mais, e foi pronunciada apenas por um magistrado. Eu vou poder entrar com um agravo interno
para levar essa discussão para outros desembargadores ou ministros daquele mesmo tribunal. Prazo de 8 dias, interponho para o relator do recurso que deu a decisão monocrática e as razões recursais direcionados à turma daquele tribunal. Aqui, pessoal, a gente acabou de falar dos recursos em espécie, mas para finalizar eu quis trazer aqui algumas curiosidades práticas para vocês, referentes aqui à lida do dia a dia do processo de trabalho. Aqui a gente já está finalizando, estou vendo aqui que o nosso tempo está esgotando, mas são dados aqui para a gente analisar. Eu trouxe aqui para vocês casos novos e solucionados em primeiro grau, ou seja, cidades, não nos tribunais, fazendo um comparativo entre 2017 e o último ano, para a gente ver qual foi o impacto da reforma trabalhista. A gente vê aqui que a gente chegava a ter até 250 mil ações distribuídas por ano, antes da reforma trabalhista, e que isso hoje em dia está orbitando ali na casa de 100, 150 mil. Então, teve uma redução significativa com essa questão da reforma trabalhista, e também, acredito eu aqui, pela inclinação do gráfico, a gente está vendo a pandemia do Covid também tendo uma implicação aí. A gente tem ali, no nosso gráfico, que um ano antes da reforma, entravam até 2.735.000 processos, e que nos últimos 12 meses foi mais ou menos 1,5 milhão de processos em um ano, isso a gente falando de uma média nacional, tá, pessoal? E de casos solucionados, a gente tinha uma média aí de 2.700.000 antes da reforma, e agora, consequentemente, a redução do número de ações, uma média de 1.200.000. Isso em primeiro grau. A gente vai ver que em sede recursal isso não foi tão impactante. Nesse segundo gráfico aqui, a gente vai ver que teve uma redução de casos recebidos de só 10% e uma redução de casos julgados de apenas 5%. Ou seja, antes da reforma e agora, nos últimos 12 meses, a quantidade de casos que chegam para ser julgados em matéria de recurso são praticamente o mesmo, e a quantidade de casos solucionados em matéria de recurso também praticamente igual era antes da reforma. Aqui eu apresentei para vocês a quantidade de casos solucionados por meio de conciliação, o percentual das ações que foram encerradas por conciliação entre 2019 e 2021 foi entre 40% e 50%. Isso é muito positivo, porque isso faz o processo andar muito rápido. É bom para a parte e é bom para o advogado, que vai receber mais rápido. E os processos solucionados também por conciliação, a gente tem ali no gráfico que mais ou menos 40% a 45% dos processos que são solucionados hoje em dia são solucionados por meio de conciliação. E, por último, eu trouxe para vocês aqui uma média entre o prazo do ajuizamento de uma ação até o arquivamento definitivo dessa demanda. Está dando aqui, gente, são todos dados retirados do próprio TST. Entre a interposição da ação e a finalização dela, mais ou menos 1.000 dias. Nossa, parece muita coisa. Mas se a gente olhar o gráfico do lado, a gente vai ver que não. Entre a interposição da ação e a primeira audiência, a gente tem aí mais ou menos 100 dias, não deu nem 6 meses. Da primeira audiência até o encerramento da audiência de instrução, mais ou menos 170 dias. Terminou a instrução, normalmente a gente tem uma sentença em 18 dias, gente. Isso é muito significativo se a gente comparar com o processo civil, onde às vezes fica um processo concluído por mais de ano para ter uma decisão. Aqui a gente está falando de 18 dias. E entre a distribuição de um recurso e o julgamento dele na segunda instância, a gente está falando de menos de 6 meses. Tá? Enquanto a gente vê também no processo civil, aí, às vezes, um recurso ficar anos esperando uma decisão. O que eu quero dizer para vocês, gente? Mostrar para vocês aqui que o processo de trabalho a seara trabalhista muito interessante para a gente atuar, porque é um processo que gira muito mais rápido, a gente tem um fluxo de cliente muito mais rápido e a gente consegue obter um resultado no processo muito mais rápido, consequentemente recebendo os nossos tão queridos honorários muito mais rápido, tá bom? Termino aqui falando para vocês uma frase que eu gosto muito, que ela é atribuída a Rui Barbosa, que fala que onde quer que haja um direito violado, há de haver um recurso judicial
judicial para debelação dessa injustiça, né, que trata muito do que a gente falou aqui hoje, de recursos. A gente sempre tem que pensar aí num recurso judicial, numa forma judicial de combater a injustiça aí, e defender os interesses dos nossos clientes. Tá certo, pessoal? É o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço a atenção de todos. Fico aqui à disposição, tanto hoje quanto aí, caso queiram um segundo momento, para a gente bater um papo a respeito. Tá certo? Muito bom, doutor André. Parabéns aí pela palestra. Muito obrigado, viu? E é bom que você fique mesmo à nossa disposição, porque outras oportunidades virão, e será sempre um prazer recebê-lo. Eu quero ver, nós temos aí mais alguns minutinhos, né? Quero ver aí com alguns dos alunos se tem algum questionamento a fazer. Podem ficar à vontade abrindo os microfones ou até fazendo por escrito aí. Se alguém tiver algum questionamento. Boa noite, Gil. Boa noite. Boa noite. Olá, Aguinaldo. Boa noite. Estamos te ouvindo. Boa noite, Gil. Boa noite, doutor André. Tá bom? Aguinaldo, 10º período, como vai? Doutor André, depois que eu estava observando aqui, a hora que você estava demonstrando os seus gráficos, hoje eu faço estágio no escritório trabalhista. Legal. E eu notei, talvez você possa estar confirmando para mim, essa queda que teve nas demandas, nos processos, na entrada dos processos, ele se deu após a reforma, devido a essas condenações que os juízes estão passando aos reclamantes, quando muitos agiam de litigância de má-fé, entravam com processo, e isso levando a uma demanda maior aos tribunais. O senhor acredita que depois da reforma, tendo essa condenação imposta a esse reclamante, quando age pela litigância de má-fé, deu essa origem a essa diminuição de processos demandantes na justiça? Com certeza, Aguinaldo. Com certeza, a sua percepção está corretíssima. O que foi essa modificação aí que a reforma trabalhista trouxe para a gente? Ela passou a prever, assim como acontece no processo civil, a possibilidade da parte ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, que no processo de trabalho são arbitrados entre a ordem de 5% e 15%. Isso aí veio justamente com o intuito de coibir algumas questões que a gente vinha vendo na Justiça do Trabalho. O que acontecia antes, gente, infelizmente? Como não tinha esse fator de coibição dos honorários sucumbenciais, o pessoal entrava pedindo tudo, porque se você perdesse um pedido, você não tinha nenhum tipo de punição. Então, acontecia, por exemplo, para a gente ilustrar aqui o absurdo, de alguém entrar com uma petição, uma reclamação trabalhista de um reclamante homem, pedindo diferenças de horas extras previstas no antigo artigo 384 da CLT, que tratava de um intervalo concedido para a mulher. Ou seja, é um pedido que não tem cabimento nenhum naquela ação, mas que vinha ali colocado para ver se acertava ou não. Pedido de danos morais de R$500 mil, R$1 milhão, às vezes sem motivo algum, só para ver se conseguia. Então, o pessoal colocava tudo na petição inicial porque não tinha punição. Com a reforma agora, a parte pode ser aí condenada a pagar de 5% a 15% sobre o pedido que ela foi sucumbente. Isso aí deu uma freada nesse volume de ações. Mas para quem vinha trabalhando sério, já fazendo ações pontualmente em cima do que era justo, eu confesso para você que a gente não sentiu tanto impacto assim. Tá? A procura ainda existe, ainda tem muito campo para a gente atuar aqui no direito do trabalho. É só a gente ter esse cuidado de pedir aquilo que é certo. Respondi sua dúvida, meu amigo? Excelente. Mais algum questionamento? A Cleiciane está perguntando aqui, doutor André, se na sua visão a reforma prejudicou o trabalhador. Olha, eu acho, a minha opinião pessoal, é que não foi um prejuízo para o trabalhador assim, não. Se a gente for pensar aqui, por exemplo, nessa questão da sucumbência, a CLT, essa reforma teve o cuidado de incluir ali que se o trabalhador for beneficiário da justiça gratuita, que é 99,9% dos casos, ele só vai ser condenado, ele só vai ser obrigado a pagar esses honorários sucumbenciais se tiver uma modificação na situação dele, né, com relação a essa hipossuficiência, ou se ele auferir dentro desse mesmo processo
valores suficientes para fazer o pagamento. Isso está previsto lá no 791A da CLT. Então, se ele entrou com uma ação, pediu R$100 mil e não recebeu nada, ele foi totalmente improcedente, como ele tem a justiça gratuita, ele vai acabar não pagando efetivamente esses honorários sucumbenciais. Agora, se ele entrou com 2 pedidos, um de 50 mil e um outro de 50 mil, perdeu um de 50 e ganhou o outro de 50, como ele vai receber aqui 50 mil, ele consegue pegar uma parte desse valor e pagar os honorários sucumbenciais referentes ao outro pedido onde ele foi sucumbente. Então, eu acho que a reforma acabou tornando um pouquinho mais justa essa relação processual. Excelente. Mais algum questionamento, pessoal? Estamos aqui chegando, infelizmente, ao nosso tempo, né, limite aqui, porque os alunos têm aula. Doutor André, mais uma vez quero te agradecer, viu? Foi muito bacana. Eu sei que nós temos aqui alunos de outros períodos, né, de primeiro período até o 10º, como o Agnaldo aí, que já está, inclusive, trabalhando na área trabalhista, atuando na área trabalhista, né, para não ficar redundante. Mas eu tenho certeza que foi de muito proveito para todos os alunos, até por conta dessas informações estatísticas que você trouxe aqui, porque existe uma imagem, né, não vou chamar de distorcida, mas talvez não verdadeira, de que a reforma trabalhista foi só trouxe, né, prejuízos ou algo ruim para o trabalhador. No entanto, para o processo do trabalho, né, para o fazer justiça, ela foi muito bem-vinda, porque, como você mesmo disse, nós tínhamos aí pretensões totalmente descabidas na esfera trabalhista. Isso, até para a imagem do advogado trabalhista, era muito ruim, né? Sim, era assim. Ele era um pouquinho mal visto aí. Exatamente. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos ter que, infelizmente, encerrar, né? A Michelle está perguntando do arquivo em PowerPoint. Se você puder, doutor, me mandar esse arquivo aí pelo WhatsApp, eu vou criar um link, né, colocando esse arquivo em nuvem para que todos os nossos alunos tenham acesso a ele. Se você quiser, inclusive, colocar mais alguma informação aí para acrescentar, para melhorá-lo aí, fique à vontade, depois você poderia enviar para nós. Viu? Combinado. Pode deixar que eu disponibilizo aí para vocês o arquivo, sim. Te encaminho aí pelo WhatsApp. Tá ótimo, então. Doutor, então, se quiser fazer o encerramento, fique à vontade. Pessoal, então queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, agradecer aqui bastante, estou vendo aqui, muito feliz aqui com o feedback que vocês estão dando no chat aqui, positivo. Me colocar mais uma vez à disposição para a gente poder bater um papo, sempre que vocês quiserem aí, de questões práticas relacionadas ao processo, poder trazer um pouquinho da vivência aqui que eu tenho para vocês, um pouquinho da vivência que eu tenho de dentro da OAB também. Então, fica aqui de portas abertas, sempre que quiserem conversar mais, estou à disposição para novos convites. Se quiserem me procurar também em rede social, para tirar alguma dúvida, estou sempre aberto para a gente bater um papo. E até uma próxima oportunidade, né? Que assim seja. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos e um abraço para todo mundo. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu acabei de colocar aqui no chat o endereço para o certificado, né? Para a emissão do certificado. Peço mais uma vez aí a colaboração ética de todos para não transmitir esse link para ninguém que não esteve presente aqui na nossa palestra, né? E agradecer a todos mais uma vez pela participação. Hoje nós batemos em 158 pessoas, doutor André. Está muito prestigiado, o tema prestigiado, e nós ficamos muito felizes aí com essa quantidade de alunos, tá? Então, agradecer a todos. André, até a próxima. Até. Viu? Um abraço. Uma boa noite a todos. A todos os alunos, então, muito obrigado e uma boa aula a todos aqueles que têm agora compromissos com os professores. Um grande abraço a todos. Até quinta-feira que vem.